A palavra de Deus aqui em Jeremias, no capítulo 2, versículo 11, fala assim: Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Olha que coisa terrível que Deus está falando a respeito do seu povo naquela época e que, creio, Deus esteja falando ainda nesta época em que nós estamos vivendo com relação ao seu próprio povo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quero deixar claro aqui que o meu intento diante de todos os vídeos que eu faço aqui no YouTube não é ficar atacando a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu amo a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu mesmo faço parte da igreja do Senhor Jesus. Sou um cristão, sou um pastor, sou servo do Senhor chamado para pregar a palavra de Deus. Mas eu não posso deixar de denunciar os abusos que estão fazendo com a noiva de Cristo. Este é o meu objetivo neste canal aqui. Por isso que eu faço algumas chamadas bastante apelativas para que chame a tua atenção e você venha abrir o vídeo e assisti-lo, para que a sua consciência venha ser desperta. Olha o que estão fazendo com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Olha o que a palavra de Deus fala aqui na época de Jeremias, que o povo de Deus, o meu povo, trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Não é a mesma coisa que está acontecendo hoje dentro das igrejas? Não é a mesma coisa que está acontecendo diante da igreja, no altar da igreja, nos púlpitos das igrejas? As pessoas estão trocando, os pastores trocaram, os cristãos têm trocado a glória de Deus por aquilo que não tem proveito algum. Eu já estarei falando mais a respeito dessa questão do proveito que nós temos e daquilo que não tem proveito algum para a nossa alma, que você já deve imaginar muitas coisas. Por que há tantos escândalos dentro da igreja? Porque hoje as pessoas já não se entendem mais dentro da igreja. Porque a própria igreja hoje está caindo em descrédito diante da sociedade. Porque você acha que muitas pessoas têm se desviado do caminho do Senhor, embora isso não seja justificável, mas explica-se muita coisa. Porque você acha que muitas pessoas nem suportam mais ouvir a respeito de Deus por culpa dos próprios representantes, ou pelo menos que deveriam representar muito bem a Deus? Exatamente por causa disto, porque o povo trocou a glória de Deus por aquilo que não tem proveito algum. Ou seja, como eu estou fazendo um vídeo a respeito da santidade, o que eles trocaram? Eles trocaram aquilo que deveria ser pregado nos púlpitos ou dos púlpitos, que é o evangelho do Senhor Jesus Cristo e na sua integridade, trocaram por campanhas da prosperidade, trocaram por misticismo, trocaram por pragmatismo. Pragmatismo é tudo aquilo que, se funciona, deve ser de Deus. Então daí você vai ver uma série de aberrações dentro das igrejas. A unção da lagartixa, já vi muito isso, onde a pessoa fica grudada nas paredes. Já ouviu falar sobre isso? Misticismos e mais misticismos. Faça os 7 passos da sua vitória e você conquistará a vitória. Passa pelo portal da vitória. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, a rosa ungida, o sabonete ungido e etc. Mas a palavra de Deus não é pregada do altar da igreja. Então o povo trocou a sua glória, a glória de Deus, pelo que não tem proveito algum, por aquilo que é de nenhum proveito, nas palavras do Senhor Deus. E uma das coisas que não tem se falado é a santidade nos altares das igrejas. Você já viu quantas vezes se fala em santidade? Se é que tem falado, se é que os pregadores têm pregado a respeito da santidade? A palavra santidade, igreja, significa separação para Deus. Mas parece que os pastores não estão interessados em separar o povo para Deus, mas sim separar o dinheiro do povo para os seus bolsos, para as suas contas bancárias. Esta é a realidade. Nunca se viu hoje tantas lives arrecadando dinheiro das pessoas, arrancando dinheiro das pessoas. Ah, mas eu preciso comprar microfone novo, pastor. Eu preciso comprar esse equipamento. Tudo tem custo. Se tem custo, vai trabalhar para conquistar aquilo que você quer comprar, para melhorar o seu estúdio. Você está vendo esses vídeos que eu faço aqui? Eu não tenho um estúdio apropriado para fazer eles. Um dia talvez eu tenha, mas isso eu vou conquistar com o meu trabalho. E não estou falando nem mesmo dos dízimos e das ofertas da igreja. Estou falando do trabalho em que eu trabalho até hoje, o trabalho secular que eu trabalho até hoje, trabalho em um jornal até hoje. Se eu tiver que conquistar alguma coisa, conquistarei pelos esforços do meu trabalho, pelo suor do meu rosto, daquilo que eu trabalho secularmente. Não arrancando, fazendo apelos, campanhas apelativas para as pessoas para arrancar dinheiro da vida das pessoas. O nosso papel como servo de Deus atrás de um púlpito é pregar o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo. Esse é o papel. Estou aqui fazendo um vídeo para vocês usando apenas o meu celular.
não tenho câmeras profissionais para fazer isso, não tem isso, não tem aquilo, mas pouco estou me importando com isso. O importante é que a mensagem seja transmitida para você. Isso serve até de estímulo para aquelas pessoas que, por falta de equipamentos profissionais, possuindo apenas um celular, fica pensativo. Puxa, eu queria tanto fazer um canal no YouTube e pregar a palavra de Deus, mas eu só tenho um celularzinho aqui nas minhas mãos. Pregue, meu irmão, não deixe de pregar a palavra de Deus. Desde que você seja um servo ou uma serva sincera do Senhor, use o instrumento que Deus te deu, aquilo que você tem em mãos, para pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Na época de Cristo, o apóstolo Paulo não tinha celular, os apóstolos Pedro, Tiago, João, etc., não tinham celulares, não havia essa tecnologia que nós temos hoje naquela época, e nem por isso eles deixaram de pregar o evangelho de Cristo. O importante é pregarmos o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, o povo trocou a glória de Deus por aquilo que não é de proveito algum. Tiraram o evangelho dos púlpitos. Quando se fala em santidade, as pessoas falam, isso morde? O que é isso? É alguma coisa que morde? Claro que estou aqui ironizando. Mas essa é a realidade, porque não se ouve mais a respeito da santidade. A própria palavra não fala que sem santificação ninguém verá Deus? Como que este povo vai ver Deus? Como que este povo vai adentrar no reino dos céus se não é pregado a eles a santidade, as doutrinas da graça de Deus? Se os pastores, os pregadores em geral só querem sensacionalizar atrás dos seus púlpitos, com o microfone na mão, só querem mostrar quão são espirituais, quantas revelações eles podem dar ao povo, as campanhas de prosperidade e tantas outras coisas que não são de proveito algum. Enquanto que a palavra de Deus, que é a única que tem um poder de trazer libertação, de santificar verdadeiramente as pessoas, é deixada de lado. Então, quando se fala em santidade, muitas igrejas hoje, você falar de santidade, a pessoa fala, o que é isso? Isso aí morde? É algum bicho? É alguma praga? O que é isso que você está falando? Logicamente, mais uma vez dizendo aqui, estou ironizando, mas este é o protesto de Deus, lá na época de Jeremias, que serve para você e serve para mim. Serve para todos nós, serve para essa igreja contemporânea que nós estamos vivendo hoje, onde não se prega mais o evangelho do Cristo, onde não se prega mais a santidade, o arrependimento e tantas outras doutrinas da graça de Deus. E como nós nos santificamos? Pela palavra de Deus, pela conduta moral, seguindo as normas morais de Deus, a lei moral de Deus. Não tem outro meio de nós santificarmos o nosso coração, a nossa mente, senão abraçando a verdade de Deus, senão acolhendo em nosso coração e em nossa mente a lei moral de Deus. A própria palavra de Deus fala aqui, outra repreensão em Isaías capítulo 5, versículo 24, preste bastante atenção, fala assim, pelo que, como a língua de fogo consome a estopa e a palha se desfaz pela chama, assim será sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó. Porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Deus está aqui numa linguagem figurada falando que assim como a palha é consumida pelo fogo, o juízo, a justiça dele consumirá tudo aquilo que é palha, tudo aquilo que é superficial na vida do homem, pela manifestação do juízo dele. Por quê? Qual o motivo? Por qual motivo? Porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Então você que se encontra numa igreja onde a palavra de Deus não é pregada, pula fora, não tenho nem medo de falar isso. Procura, como disse Paul Washer, uma igreja mais próxima da Bíblia. Você pensou que eu ia falar uma igreja mais próxima da sua casa? Infelizmente, aquela igreja mais próxima da sua casa nem sempre é a igreja ideal para você. Procure uma igreja interessada em verdadeiramente te instruir na palavra do Senhor, porque Deus haverá de queimar assim como o fogo queima a palha, Deus haverá de queimar essas obras superficiais dos homens, obras carnais, obras humanas, obras que não estão manifestando a glória de Deus, que vem proveniente a palavra do Senhor Deus, porque rejeitaram a palavra de Deus, rejeitaram o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E por isso, como resultado dessa rejeição, Isaías ainda no capítulo 1, fala que Deus, ele está cansado das reuniões solenes. Aqui mesmo ele fala, não posso suportar iniquidade, nem mesmo ajuntamento solene. Sabe, aquilo que tem um ar, isso está registrado em Isaías 1, versículo 13.
Sabe aquele ar de certa, entre aspas, reverência, de certa, entre aspas, santidade dentro da igreja, que na verdade não passa de capa? Porque se a palavra de Deus não é o que tem tido primazia dentro daquela igreja, tudo aquilo que se faz dentro da igreja é inútil, porque o que santifica o nosso coração é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus não é pregada, nosso coração, consequentemente, não pode ser santificado. Se nós não somos santificados, se o nosso coração não é santificado, permanecemos no mesmo estado de iniquidade em que nos encontrávamos e temos nos encontrado ainda. E o iníquo não herdará o reino de Deus. Somente aqueles que forem aperfeiçoados, santificados, salvos pela palavra de Deus, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Olha a gravidade. Então Deus está cansado. Ele fala, não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. Ele ainda fala mais. Ele fala aqui, ó, as vossas festas de lua nova e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Agora preste atenção no versículo 15. Pelo que, quando estendeis as mãos, esconde de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Veja que Deus, ele se recusa a ouvir a oração daquele que apenas cultua de uma forma solene, mas de uma forma superficial, sem um comprometimento real com a palavra de Deus. Eu enfatizo muito aqui a palavra de Deus, porque é o único instrumento que Deus nos deixou para que nós venhamos mudar o nosso coração, para que venhamos santificar a nossa vida. Sem a palavra de Deus não há santificação. Não há como você se santificar sem a palavra de Deus. A campanha da prosperidade não vai te santificar. Não vai. Passar pelos 7 portais das bênçãos de Deus ou da vitória não vai trazer santidade para a tua vida. Pode até trazer algum resultado pela fé naquilo que estão oferecendo para você e você obter, talvez, o teu carro, a tua casa, o pagamento, mas isso não está santificando o teu coração, isso está te abençoando. Agora, raciocina uma coisa, bênção, e isso eu tenho falado constantemente na nossa igreja, bênçãos e dons não salvam ninguém. Não salvam ninguém, porque bênçãos e dons do Espírito Santo não têm o poder de mudar o caráter do homem. O que tem o poder de mudar o caráter do homem é o evangelho do Senhor Jesus Cristo, é a palavra de Deus e nada mais. Por isso Jesus, ele continua falando aqui, Isaías capítulo 1, versículo 16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto. Ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Como é que nossos pecados podem se tornar de vermelhão, como a escarlata e o carmesim, em uma cor branca, ou seja, purificados? Pela palavra de Deus. Jesus, ele não fala, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado? Ele não falou na sua oração diante do Pai, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade? Não fala no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho? Então, olha só, não fala no Salmo 119, 9, como, pois, purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. O tempo todo, Deus enfatizando a palavra como instrumento de purificação. Em Tito fala que nós fomos regenerados, Tito 3, capítulo 3, nós fomos regenerados, lavados pela palavra de Deus, ou pela água da palavra de Deus. Então, quando se fala hoje em santificação, porque não se fala mais em santificação, as pessoas chegam a falar, o que é isso? Isso aí morde? É algum bicho? O que é alguma praga, algum vírus? O que é isso? Por quê? Porque o povo trocou a glória de Deus por aquilo que é de nenhum proveito, aquilo que não tem proveito algum. Então, que essa palavra venha chacoalhar a tua consciência, acordar a tua consciência. Ninguém aqui é perfeito, eu não sou perfeito. Eu vivo falando isso para vocês, não para justificar os meus pecados de forma alguma, mas reconhecendo que nós não somos perfeitos, somos falhos, temos que sentir a necessidade de nos recorrermos à palavra de Deus. Que Jesus te abençoe.